O fotojornalista André Pessoa lançou recentemente o livro Olhais, com imagens e histórias de um dos lugares mais preservados do Brasil, no interior do Piauí. A obra registra a região de Caatinga e a descoberta de pinturas milenares no corredor ecológico entre o Parque da Serra das Confusões e o da Serra da Capivara, o maior do mundo em pinturas rupestres. O primeiro contato de André Pessoa com o interior do Piauí foi em 1989. A paisagem selvagem e desconhecida mudou a vida do fotojornalista e produtor cinematográfico. Em 1993, ele escolheu o município de São Raimundo Nonato para viver e dali passou a revelar as riquezas da Caatinga para além do Brasil. André trabalhou no Parque Nacional da Serra da Capivara, conhecido como um importante sítio arqueológico que registra a chegada do homem às Américas. A fotografia dele foi decisiva na criação de uma outra unidade de conservação integral na região, o Parque Nacional da Serra das Confusões. Quando eu cheguei no Piauí, na década de 90, me falaram da Serra das Confusões. E eu achei aquele nome muito forte. E descobri rapidamente que nem o próprio piauiense conhecia aquela região. Começamos a publicar imagens, a fazer reportagens, e o governo federal decidiu criar um parque nacional ali, o Parque Nacional da Serra das Confusões, na época com 523 mil hectares, uma das maiores unidades de conservação do Brasil. Mas logo se percebeu que entre as Confusões e a Serra da Capivara existia uma conexão, uma espécie de estrada verde, onde a fauna precisava se deslocar para se reproduzir, para troca de cargas genéticas e tal. E na época da seca, a Serra das Confusões tem mais água do que na época da seca na Serra da Capivara. Então os bichos migravam e vice-versa. O corredor ecológico entre os dois parques, criado em 2005, agora é registrado pelas lentes do fotógrafo no livro Olhais. Nas expedições que a gente fez para a produção do livro Olhais, a gente terminou descobrindo pinturas rupestres inéditas para a ciência. Nem os próprios pesquisadores que estão há 4, 5 décadas aqui na Serra da Capivara conheciam essas pinturas. Então, o livro Olhais traz um pouco o foco para essa região, como a ciência precisa se dedicar, como a biologia, a botânica, a arqueologia, o patrimônio cultural. E dentro desse projeto todo do livro Olhais está o nosso desejo de sensibilizar a Unesco para que transforme toda essa região em patrimônio misto, cultural e natural da humanidade. O título do livro foi inspirado no nome dado a uma grande formação rochosa, uma nova pedra furada encontrada na região, a Pedra do Olhais. Embora o nome seja Olhais, a fotografia que está na capa é de uma pintura rupestre de um animal. Que figura é essa? Essa capa ela é muito importante, porque ela tem uma série de significados. Primeiro, é uma pintura rupestre milenar, feita com a tecnologia extremamente avançada. O artista usou um pigmento amarelo, quase cor de ouro, e a pintura rupestre denota movimento, ou seja, o artista só começa a ter a sensação de movimento quando surge a fotografia. É a fotografia que resiste o movimento e o artista plástico consegue retratar isso. Na pré-história, o homem que habitou essa região do Piauí já tinha essa sensibilidade. As pinturas demonstram movimento. Além disso, parece retratar um veado galheiro. O veado galheiro hoje está completamente extinto na Caatinga, porque ele precisa de água, precisa de áreas muito úmidas.
Ele hoje praticamente está restrito ao Pantanal aqui no Brasil, áreas de cerrado, alagada. Então, isso pode mostrar que o fenômeno da seca na Caatinga, como já dizia Nied Guidon e as suas equipes, que descobriram pinturas rupestres também que parecem retratar veados galheiros, pode ser um fenômeno muito mais recente do que a gente pensa. Ou seja, há alguns milhares de anos existiam veados galheiros na Caatinga, um ambiente que hoje é semiárido. André Pessoa explica que Olhais é um projeto maior. Além do livro, envolve o documentário rupestre, que está sendo finalizado, e ações socioambientais, como a produção e plantio de mudas nativas para a recomposição florestal. Como é que você definiria a Caatinga? A Caatinga é maravilhosa, a Caatinga é espetacular. A ciência está descobrindo isso agora, porque sempre existia um preconceito muito grande. Todo biólogo, quando se formava, queria ir para a Amazônia, queria ir para o Cerrado, queria ir para a Mata Atlântica, Campos Gerais, ninguém queria ir para a Caatinga. Quando o professor José Alves de Siqueira Filho, ganhador do Prêmio Jabuti com o livro A Flora das Caatingas do Rio São Francisco, consegue descrever mais de 1.200 espécies em 4, 5 anos de trabalho, a ciência começa a despertar que a Caatinga realmente é uma biblioteca no meio do sertão, seus livros ainda não foram lidos. Quando a Nied Guidon chega na década de 60, no interior do Nordeste, no Piauí, descobre que as pinturas rupestres daqui são tão bonitas e tão importantes quanto as do sul da França, isso muda a ciência no Brasil. Isso mostra como esse ambiente é desconhecido, como esse ambiente sofreu preconceitos e como ele precisa ser preservado. Por quê? Porque ele é a porta de entrada da Amazônia. Se a gente fala, no mundo inteiro fala que a gente tem que preservar a Amazônia, antes a gente tem que preservar a Caatinga, porque é a porta de entrada na Amazônia.